Boa tarde, Carol. Boa tarde, Bruninho. Boa tarde a todos que estão ouvindo aqui a gente na Teria FM. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nessa cidade maravilhosa, Teresópolis, né? Que eu digo assim que é uma bênção. A gente só de estar vivendo aqui uma bênção, né? Estar aqui rodeada de tanta natureza, né? E natureza pra gente, assim, pelo menos pra mim, é Deus, né? Então, como não acordar todo dia e agradecer? E isso faz parte, assim, dessa minha vida, dessa minha trajetória, né, Bruninho? Porque você já vem me acompanhando, né? Pra quem não me conhece, eu sou uma jovem advogada apaixonada pela incrível arte de conectar pessoas a se reconectar, né, através do alimento, né? Eu acredito que o alimento, ele é um grande instrumento da gente fazer um bom autoconhecimento, né? E a gente costuma dizer o seguinte, que a gente é aquilo que a gente come, né? E hoje em dia eu falo o seguinte, não, hoje em dia a gente é o que a gente digere, ou seja, o que a gente consegue digerir. Porque é tanta informação também, né? Porque a alimentação não é só a comida que a gente come, mas também o que a gente assiste, o que a gente escuta, é a nossa dança, ou o nosso não dançar. E aí eu percebi ao longo da minha trajetória que, na verdade, assim, eu tô trabalhando não só a vida, mas também eu trabalho por uma saúde duradoura. Porque essa vida aqui, ela é finita, né? Um momento a gente vai ter que se desprender dessa matéria, né, desse corpício, né, que a gente tanto malha, ou então, né, que a gente coloca para trabalhar, mas a gente precisa sair dessa vida para uma melhor, de uma forma mais digna, né? Então, como é que a gente busca, como é que a gente vai fazer isso, né? Esse é o trabalho que eu faço. Então, através da advocacia, eu me apaixonei pela produção orgânica aqui da cidade, comecei a descobrir quais eram os grandes desafios da agricultura orgânica. Vi que em boa parte era questão burocrática e depois, né, com um pouco assim de autoconhecimento, eu fui percebendo que, na verdade, o que a gente precisava trabalhar era o ser humano, né? E aí é que entra a parte que a gente chama de espiritualidade, né? E é interessante quando a gente fala assim, entra agora a parte da espiritualidade, como se fosse uma coisa à parte. Só que a espiritualidade não é uma coisa à parte, né? Na verdade, a espiritualidade, ela tá em tudo. Né? Ela está em mim, está em ti, está em nós, está em todo, porque Deus está em tudo, né? E quando a gente compreende que Deus está em tudo, né, a gente percebe de verdade que nós temos tudo. Basta a gente colocar a nossa atenção, né, e perceber assim como que é bom a gente perceber que a gente é importante para esse planeta, né? A gente pegando aqui o nosso pequenino, aqui no nosso local e levando para o todo, né, para o cosmos, né? E essa que é a grande viagem, o grande desafio da vida que eu percebo, né, que a gente, na verdade, a gente conseguir enxergar o outro, além do que ele aparentemente se apresenta, né? Hoje a gente está aí no mundo das redes sociais, no Instagram, do mundo da aparência, né? Onde todo mundo é perfeito, né? Todo mundo muito bonitinho e tudo mais, mas, né, tem um pontinho ali que a gente precisa trabalhar, que é olhar para si, ter coragem de olhar para si. E se você tiver uma boa disciplina, você vai perceber que sempre tem coisa boa dentro de você. Então, você que está ouvindo aqui a gente agora, nessa tarde, né? Tá meio morocochô, meio baixo astral. Ih, show pra lá. Tem nada a ver, manda embora. Manda embora. Encontre sua essência. Encontre a sua essência, né? E é isso. Verdade. É isso. Nós vamos falar já, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que te motivou a fundar o Instituto Bio, né? Eu quero também que você conte um pouquinho dessa experiência de reconexão com os povos originários. Então a gente vai falar de ancestralidade. Eu acompanho você lá no Instagram e vi que você esteve na reserva da Junqueira lá com os índios Pataxós. Que vídeo foi aquele? Eu assistindo lá, você no meio dos povos originários. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma conexão muito grande, sabe, Ana, com essa coisa da gente voltar um pouquinho, a gente andar um pouquinho para trás para poder dar um salto milenar. A sociedade tem que entender isso. A gente abandonou as nossas raízes, né, Carol? A gente abandonou aquilo que a gente é, a nossa essência. E se a gente olhar um pouquinho para isso, a gente vai ver que é muito mais do que espiritualidade, que religião, é espiritualidade de verdade, é você ter esse encontro consigo mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né, e outras experiências que a Carol tem produzido que eu acho que vale a pena a gente engajar aqui com ela. É verdade. E Carol, você já pode dar sua página aí no Instagram, porque quem está ouvindo a gente já pode ir ouvindo e acompanhando tudo que você publica lá na sua página. Legal, gente. Olha, a minha página pessoal é carolbarros.bio. E do nosso trabalho é institutobio.oficial. Bacana. É isso aí. A gente vai pro intervalo, já volta correndo aí o papo. Vamos tocar esse papo que tá bom hoje, hein? Hoje tá legal, gente. Muito bem, eu tô aqui com Carol Barros, ela que fala de bionutrição e diversos assuntos muito interessantes, mas hoje eu gostaria de começar perguntando para ela o seguinte, olha só.
Conta um pouquinho dessa reconexão com povos originários, essa experiência que você teve na reserva do Junqueira, com os índios pataxós. Como é que acontece isso, assim? Fala um pouquinho pra gente, porque isso me deixou muito intrigado, eu sou muito ligado a essa coisa desse resgate das nossas raízes, da nossa ancestralidade. Legal. Tudo começou porque lá no Instituto Bio a gente trabalha com produção orgânica, né? Incentiva a produção orgânica, e enfim. E aí, na época que a gente começou a se aproximar com os povos originários, é porque a gente estava no meio de uma crise, de uma pandemia, com tragédias, onde a gente perdeu boa parte dos nossos fornecedores de sementes orgânicas. Olha. E aí começou um grande debate. Onde estão as sementes originais, né? Que são as sementes crioulas, são as sementes que são cultivadas já há milênios, né? E aí a gente começou uma pesquisa de buscar essas sementes junto aos povos originários e obviamente atrelando a bioculinária, né? Como que juntar a agricultura orgânica, né? Ou tradicional, regenerativa, com uma bioculinária, né? E aí a gente, porque sempre acontecem, a gente chama de milagres, né? Coisas assim que são inexplicáveis. Nós fomos chamados para um projeto lá em Porto Seguro, numa aldeia indígena Pataxó, que é a reserva da Jaqueira. E a ideia era o seguinte, a gente tinha que entrevistar uma senhora indígena de 105 anos, Dona Taquara Pataxó, que é viva até hoje, tem mais idade que todo mundo aqui, tem mais saúde que todo mundo aqui. E aí, quando eu cheguei lá, que eu me dei conta que realmente a reserva da Jaqueira era reserva da Jaqueira porque tinha muita jaqueira, eu falei, uai, a gente precisa fazer um trabalho com jaca aqui, né? E aí eu fiz a proposta pra eles, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Vamos fazer uma comida com essa jaca toda, né? E ali a gente lançou um festival de gastronomia bem pequenininho, só entre eles. E cozinhamos com a jaca e não avisamos alguns indígenas. E eles comeram jaca achando que era raia. Porque a textura da jaca era muito parecida com a arraia. E a arraia para o povo pataxó é um alimento poderoso, né? De muitos significados. Você pescar uma arraia é um ato de muita coragem, né? Porque a arraia é um bicho, né? Um bicho aquático que você demole e te mata, né? Tem aquele esporão, né? E aí se apaixonaram pelo trabalho. Tanto se apaixonaram que fizeram um projeto agora e montaram agora uma cozinha para poder receber turistas lá em Porto Seguro e poder apresentar a culinária deles, que até então não era assim, não era um produto, né? Assim, não era um produto de etnoturismo, né? Uhum. E aí nessa visita, quando eu cheguei para conversar com a Dona Taquara, ela olhou para mim e me reconheceu e me chamou de parente. E nisso eu tive um gatilho de que a minha avó também é indígena. Olha. Né? Que coisa. Então, se minha avó é indígena, eu também sou indígena. Eu tenho raiz, eu tenho ancestralidade. Eu tenho ancestralidade nisso, fui buscar saber. E aí, minha avó é da etnia Uaguajá, lá do Maranhão, né? E desse trabalho lá de Porto Seguro, me chamaram para um outro trabalho, também ligado ao alimento, na aldeia de Araponga, em Paraty. E que lá ia acontecer uma cerimônia que eles iriam batizar o milho ancestral, que é o milho guarani, né? E só que é uma cerimônia que só pode participar indígena. E aí eu falei, olha, eu sou neta de indígena, né? Será que vai, né? O cacique lá, seu Augustinho, de 105 anos também, né? Falou, não, pode vir, tá tudo certo. Quando eu cheguei lá, ele falou assim pra mim, quem te disse que você não é indígena, né? E aí aquilo me deu um pertencimento, assim, me deu uma coisa muito boa, né, de pertencimento até a vida, mais do que eu já sentia pela vida, mas eu tava assim, realmente sentindo que eu tava ali diante das minhas raízes, Você né? teve o encontro da sua essência. Eu tive o encontro né? com a minha Olha. essência. E naquele festival ali, ele recebeu meu nome indígena, então lá pra aldeia Araponga, né, eu sou Guarani Imbiá, e eu tenho um nome indígena, e é um nome indígena muito importante pra mim, porque é um nome que é uma meta de vida. Que é um nome que ele significa que eu serei, né, uma pequena rezadora, que é o que eu sou no meu dia a dia, né, na minha intimidade, né, que é Cunhã, Caraí e Eboeté. Cunhã é mulher, Caraí é pajé, e Eboeté rezadora. Então, seria pajézinha, se fosse... Encontrou e confirmou a sua missão E nessa terra. confirmou minha missão nessa terra. Então é Olha. isso, quando as coisas tá mal, pode ter certeza que eu vou estar ali rezando,
para as coisas serem melhor do como Deus quer, né? Como a vida quer, como o universo achar que é melhor para fluir, né? Que coisa boa, aceitação. que experiência boa. Nós vamos de música rapidinho. A gente vai voltar, porque eu quero falar sobre o Instituto Bio e quero falar um pouquinho sobre bioculinária. A gente tem que entender que negócio é esse, né? Falou de comida, a gente gosta. Olha, ainda mais comida de qualidade. Exatamente. E gostosa, né? Pois é. Tem que ser gostosa. É bom. Então, vamos falar disso sim. A música é pra você aqui, hein, Carol? Mulher segura, hein? Oba! Bom, a gente já viu toda a experiência transcendental da Carol, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto Bio. Vamos bater um papo sobre o Instituto. Quais são as áreas de atuação, quais são as frentes que você desenvolve, além, claro, dessa coisa da bionutrição. Legal. A gente sempre brinca dizendo que a gente sempre vem pela comida, né? Quando a gente vai para um evento, né? O Instituto Bio, ele nasceu de um desejo nosso de colocar alimentos de verdade, de qualidade no prato de todos os brasileiros. Ele é bio porque ele vem de uma sigla, né, que seria um Instituto Brasil Orgânico, um instituto que a gente acredita que é possível ter alimentos orgânicos no prato de todos os brasileiros, né? Isso é a nossa grande meta, né? Não nos cansaremos até conseguirmos essa meta, né? Nem que isso leve 200 anos, mas como o beija-flor, né? É a gotinha do beija-flor que faz toda a diferença no grande incêndio, né? Então o Instituto trabalha nessa área de agricultura regenerativa, dando prioridade à agroecologia, que são manejos agrícolas onde a gente respeita não só o meio ambiente, mas também o ser humano, né, o bem-estar do ser humano que está ali na terra, né, no dia a dia, levantando 5 da manhã, ali cuidando da alface, né, cuidando do brócolis, né, sem deixar faltar. Aliás, quero mandar aqui um abraço para todos os agricultores e agricultoras que estão escutando a gente aqui, que nunca nos deixou na mão, nem mesmo na pandemia. Então, um salve aí para vocês. Verdade. Instituto Bio trabalha com isso. Também a gente atua na área de regeneração ambiental. A gente trabalha com recuperação de áreas degradadas, recuperação de rios. E também trabalhamos principalmente com a parte da culinária, né? Vamos falar de comida, né? A gente tem uma escola de formação de biochefes, que ano que vem vai voltar a todo vapor. E também temos vivências de bioculinária, onde a gente ensina o que é a tal da bioculinária, né? Que, na verdade, é um aproveitamento total dos alimentos. Como a gente aproveitar totalmente os alimentos, ou seja, não jogar dinheiro no lixo, literalmente. Não né? jogar a casca da banana fora. Exatamente, né? Exatamente. E a gente ensina receitas incríveis, né? E não só receitas gostosas, mas também saudáveis e bonitas de se ver, porque a gente também come com os olhos, né? Então a bioculinária está aí para trazer esse prazer de se alimentar bem. E também uma coisa que é importante que a gente sempre fala, que é melhorar a sua relação com a sua cozinha. Que hoje em dia parece que o povo está com medo de cozinhar, né? É muito fácil pegar um aplicativo e pedir uma comidinha, tá? Resolveu, né? Ah, mas eu sou uma na família que quer uma alimentação saudável. Toda a minha família quer comer qualquer coisa. Tudo bem, vai lá e faz. Você não acha que essa geração, a chamada geração Z, ela não está se voltando mais para isso, para descascar mais? Ela está se ligando mais nessa questão de alimento ou não? Não está muito assim também, como eu tô falando. Olha, eu tinha uma grande esperança de que a pandemia fosse mudar muito isso, né? Aquele período da pandemia foi um período, assim, para essa área da saúde de ouro, porque as pessoas começaram a olhar para si, né, e começaram a perceber que precisavam se cuidar melhor, né, porque se você ficasse com a imunidade baixa, logo vinha uma gripe, uma covid e você se arrebentava, né. E depois parece que o povo relaxou. Essa que é a verdade, né? Um monte de cupom aí de promoção para comprar alimentos assim muito fáceis, né? Não estou criticando, mas gente, a gente aqui na cidade, a gente tem a melhor feira agroecológica do estado do Rio de Janeiro. Aqui um salve aqui para a Associação Agroecológica de Teresópolis. Muito legal. Toda quarta e sábado, de 8 a meio-dia, alimentos frescos, orgânicos, com preço acessível e comprando diretamente com o produtor. Isso não tem preço. É olho no olho com o agricultor, com a agricultora, é relação, é afeto, é sair da cultura do preço para a cultura do apreço. Então, esse é um trabalho que o Instituto Bio faz. Nada mais é do que fazer um grande match, um grande encontro, né? Uma grande conexão. Uma grande conexão. Existe esse fator de você começar a olhar o alimento com uma outra perspectiva, por exemplo, a Ana citou a questão da casca aqui. Se entender os valores nutricionais do alimento, isso tudo ajuda muito as pessoas. Opa, calma aí, em vez de comprar comida processada, eu vou me alimentar melhor
e não vou jogar tanto dinheiro fora. Você acha que esse entendimento, esse saber é muito importante hoje, né? Para a saúde da população e também para o nosso bolso mesmo. Sim. Ou seja, vamos comer comida de qualidade, vamos entender o valor do alimento. Sim. Que o desperdício também é você comer em excesso ou comprar em excesso e estragar. Isso é desperdício, né? É um pecado, né? A gente também tem uma grande lição quando a gente olha para outros países que com relação à gestão do lixo, né? Do resíduo sólido, né? Lá fora, a gente paga pela quantidade de lixo que a gente produz. Então, se eu tô colocando mais embalagem fora, eu tô literalmente jogando dinheiro no lixo, porque eu vou ter que pagar por aquele saco plástico que eu vou ter que colocar aquele lixo, eu vou ter que pagar uma taxa a mais e aquilo não vai reverter em nada para mim. Só multa, né? Então, a bioculinária também traz um pouquinho dessa consciência, dessa economia. Dessa cultura, né? E no nosso curso a gente explica, olha, legal comer essa casca aqui, porque essa casca contém esses e esses elementos que são mais nutritivos. Também, se você dá preferência a alimentos agroecológicos, né? Ou se você conhece quem é a pessoa que está produzindo seu alimento e que não está colocando uma carga excessiva, né, de agentes que fazem mal à saúde, você pode comer aquele alimento com a casca. Você não precisa perder seu tempo ali descascando. Você literalmente... Eu brinco dizendo o seguinte, a gente, para ter uma boa refeição, basta que você tenha uma água fervendo para fazer um alimento a vapor, ou uma boa faca para cortar, ou um bom liquidificador. Pronto. Tá pronto. Tá né? pronto. Tem acesso a um bom alimento? Tá feito. Não precisa nem fazer esses cursos de gastronomia, não. Pois é, Carol, você está falando dos cursos. É aberto ao público? Hoje é aberto ao público. Se eu quiser conhecer melhor, é online, é presencial? Como é que funciona? Muito boa pergunta. A gente funciona de uma forma bem orgânica. Basta que você, se você tiver... se você conhecer um produtor rural que tem um sítio, que tem uma chácara, que produz um alimento, né, preferencialmente agroecológico e orgânico, a gente leva o curso para esse lugar, a gente organiza para as pessoas irem para esse lugar e a gente transforma esse lugar numa cozinha. É um curso rápido, É um então. curso rápido. Se for o básico, é um final de semana, né, onde a gente vai fazer... a gente vai viajar em 3 áreas de saber, que é práticas agroecológicas, a arte de plantar, depois a arte de cozinhar, que vem técnicas e habilidades de cozinha, uma coisa bem resumida. E no final a arte de contar a história do alimento, que a gente aprender a contar o nome da receita e quem produziu, aqueles determinados insumos, né? E enfim... agora o curso de formação de biochef ele é um pouquinho mais além, né? Porque ele vai entrar um pouquinho mais na parte de gestão de negócios, gestão de uma cozinha, gestão de uma despensa, né? Como evitar que seus alimentos estraguem, como fazer uma boa compra também, porque para quem que tem restaurante que está escutando aqui o programa, sabe que a grande dor do restaurante é o desperdício, né? Fora, né? E você sabe que custo é que nem unha, tem que cortar todo dia. Então, para isso, tem que estar muito próximo do produtor. E quanto mais próximo do produtor local, melhor para o seu negócio. Então, quem tem restaurante aqui em Teresópolis, se puder priorizar, comprar os insumos dos seus parceiros aqui locais, melhor ainda, porque vai ser bom não só para a economia local, que o dinheiro fica aqui na cidade, mas também para o seu negócio, porque você vai cortar os custos, né? Vai ser muito mais barato, né? E é interessante também porque tem aquelas pessoas que, eu moro em apartamento, não adianta. Existe a hortinha que você pode fazer na sua janelinha ali, né? Para você colocar no alimento ali que você está preparando, o temperinho, a hortinha simples. Tudo isso é possível, é viável, né, Sim, Carol? Ana, como eu sempre digo, né? Quem procura acha, Que né? é uma tendência, inclusive, né, Ana? Isso é uma tendência hoje, fácil. essas hortas É fácil. verticais, Dá né? pra ter tudo em casa, até limoeiro, se quiser. Olha, Batata doce em casa dá pra ter. É mesmo? né? Você pode ir numa lata de tinta, você No pode... vasinho de barro. Um vasinho de e barro, tal. um pouco mais largo, né? Não tem vasinho, E você o curso ensina isso. ensina tudo isso. Ótimo. tudo olha isso. que bacana, né? E, enfim, a gente chegou ao final, infelizmente, o papo tá muito bom. Como é que o pessoal te acha? Vamos falar de novo aí as redes sociais, para o pessoal poder te encontrar. Vamos lá, galera. Então encontra aí institutobio.oficial e o meu pessoal que é carolbarros.bio, onde vocês não vão só ter dicas de alimentação, mas também um pouquinho mais assim dessa minha trajetória, do meu estilo de vida, né? Que é basicamente assim a felicidade, o encontro da felicidade. É isso.
Obrigada. Senhores e senhoras, tá aí, Carol Barros, foi muito bom Papo bater bom, esse papo. não dá vontade muito. de ir embora, Não né, dá vontade, Bruninho? a gente fica Poxa. aqui, muito bacana. Gente, olha só, você vai ficar aí do outro lado com ela, Ana Paula Alves, na vibe da Terê. Eu tô ficando por aqui, obrigado, tá, Carol? Mais uma vez. Gratidão a todos aí, que Deus abençoe a todos e a todas. É isso, gente, um abraço, uma boa tarde, até amanhã.